Alô, pessoal. Eu sou Érico San Juan. Seja bem-vindo ao podcast Curto, o podcast que fala pouco, mas fala tudo que você gosta. E hoje, nesse episódio, vamos conversar com um dos maiores caricaturistas do mundo, que finalmente está mostrando para o mundo, pelo menos o mundo virtual, o seu lado músico, o seu lado compositor de música popular brasileira. Seja bem-vindo, Eduardo Batistão. Oi, Érico, tudo bom? Em primeiro lugar, obrigado por ter me convidado para participar do seu curto, que é o seu novo podcast, ao qual desejo vida longa. E bora falar de música, que é a minha outra paixão. E vamos começar aqui o nosso papo no podcast curto, falando da sua faceta até então desconhecida, uma faceta de compositor, que o seu lado caricaturista predominou ao longo de mais de 4 décadas de atuação em jornais, revistas e salões de humor, que meio que, não sei se você escondia ou se não tinha oportunidade de mostrar esse seu talento para compor. Então conta aí para nós como é que você entrou, como é que você começou esse seu lado compositor na sua vida. Eu compus a minha primeira música antes de publicar o meu primeiro trabalho como ilustrador. Talvez seja uma surpresa para você, mas eu comecei a aprender a tocar violão com 17 anos. Eu estava no terceiro ano do colegial, que hoje é o ensino médio, e um amigo na época, o Vladimir, me ensinou os primeiros acordes, as primeiras levadas. E a partir daí, com o auxílio da revistinha Vigu, né, o violão e guitarra, eu fui conhecendo outros acordes, outras levadas, ouvindo as músicas e tentando tocar igual, tentando tirar músicas de ouvido e tal. E mais ou menos um ano depois de eu começar a aprender, eu compus a primeira música, que eu musiquei, na verdade, uma letra de um amigo, né? Isso foi em 1984. E de lá para cá, eu já fiz mais de 70 músicas. Claro que nem todas com a mesma qualidade, algumas delas eu hoje desconsidero e tal, né? Mas, enfim, é um número razoável para alguém que não tem a música como primeira atividade. E durante esse período, houve mais ou menos um período de 20 anos, 20 e poucos anos, que eu fiquei sem compor nada e tocando muito pouco violão, porque foi uma época de muito trabalho. O trabalho me absorveu muito, né? O trabalho com a ilustração, e eu acabei deixando a música um pouco de lado. Na época da pandemia, principalmente de lá para cá, eu tenho voltado a compor, né? Estou gostando de voltar a compor, estou tendo experiências bacanas. Fiz nesse período 3 parcerias com o Emílio Belo de Carvalho, que é um cara de quem eu sou fã. Eu nunca esperava ter contato e acabei trabalhando com ele num livro e acabei musicando 3 poemas dele, né? E parcerias também com o Kleber Albuquerque, que é outro músico que eu admiro muito, e acabei me tornando parceiro dele em 2 músicas, né? E além das minhas parcerias da vida toda com o Paulo Borges, né, que é o meu parceiro mais constante, né, com quem eu fiz muitas músicas, e também com o Roberto Simões, que assim, eu não fiz tantas músicas com ele quanto com o Paulo, mas a gente também tem uma vida de parceria, assim, tocamos juntos durante um bom tempo e ele arranjou muitas das minhas músicas. As minhas músicas seguem praticamente desconhecidas, né, com exceção de 4 músicas que hoje estão no streaming, porque são as 2 parcerias com o Kleber, né, que ele colocou nas plataformas dele, o Kleber Albuquerque, uma parceria com o Sérgio Lupe, que ele também colocou na plataforma, no perfil dele, no Spotify, né? E uma música que foi gravada pelo Nelson Faria, com o vocal do Tico de Moraes, e uma banda que o Nelson arregimentou,
por conta de um curso que eu fiz com ele de composição na prática, né? E as músicas que saíram desse curso foram gravadas por ele num álbum e colocadas no Spotify. Enfim, eu espero um dia poder gravar um álbum com outras das minhas composições, né? Para que elas não morram na minha gaveta, né? Não sei se vou conseguir realizar isso, mas é um objetivo que eu tenho, né? Daqui para frente. E agora vamos voltar aqui para o seu lado caricaturista, Batistão, e vamos falar aqui do seu projeto com um dos integrantes do famoso, do clássico Grupo Rumo, o grupo musical aí que tem o Luiz Tati, que tem a Naozete e tem o Geraldo Leite, com quem você está fazendo um projeto relacionado à música brasileira, mas também tem as suas caricaturas. Conta pra gente aí. O Geraldo Leite, que é um integrante do Grupo Rumo, do qual eu sou fã desde sempre, eu conheci porque eu fiz uma caricatura do Rumo muitos anos atrás e através de um amigo comum mandei essa caricatura para ele entregar para o Luiz Tati, que na época era professor dele e tal. E mandei cópias para o grupo todo e tal, mas eu nunca tive notícia de que eles tinham recebido ou que eles tivessem gostado e tal. E um dia eu fui num show do Rumo e vi assim, uma exposição de muitas coisas da história deles e a minha caricatura estava lá no meio, né, para minha surpresa, né? Eles tinham gostado da caricatura, enfim. E aí com as redes sociais, né, eu seguindo os integrantes do grupo, né, o Geraldo acabou me seguindo também. E quando ele teve a ideia desse projeto, ele me convidou para fazer as caricaturas. Pensou em mim, né, que é uma coisa que me honrou muito, né. E eu gostei logo de cara do projeto, achei muito bacana. E desenhar artistas da música brasileira é uma coisa que eu sempre fiz, né. E eu tive a intenção, anos atrás, de fazer um livro só com músicos, né, com artistas da música brasileira. Esse livro acabou não acontecendo, mas esse projeto, de certa forma, ele realiza, né, esse desejo antigo que eu tinha, né. E nós estamos elaborando uma caixinha, né, que o Geraldo teve a ideia de uma caixinha porque ele viu uma caixinha nos Estados Unidos e comprou muitos anos atrás, nos anos 80, né, que era toda desenhada pelo Robert Crumb, né, o grande ilustrador, né. E ele quis fazer uma coisa parecida, né, no caso do Crumb era com músicos do jazz, do country, né, e no caso do Geraldo ele teve a ideia de fazer isso com a música brasileira, e a ideia dele era homenagear os músicos, os artistas da música brasileira que já faleceram, que já não estão conosco. A gente escolheu para essa primeira caixinha 52 desses artistas, né, para representar. Então eu fiz as caricaturas, o Geraldo fez mini biografias de todos eles e elaborou playlists para cada um deles, né. Então tudo isso vai constar dessa caixinha. A gente fez uma campanha no Catarse, ela foi bem sucedida, atingimos a meta. As caixinhas vão entrar em produção e daqui a poucos meses as pessoas vão receber, né? E também quem não entrou na campanha vai poder adquirir, né? Foi um projeto muito bacana de fazer e é um projeto que não acaba, porque a gente tem a intenção de não parar nessa primeira caixinha, de fazer uma outra, né? Eu já desenhei muitos artistas além desses 52, né? Então tem material praticamente já para uma segunda caixinha, né? Então é isso, a gente espera que esse projeto dê certo e tenha desdobramentos, assim, que a gente possa fazer uma exposição também no futuro, e é isso. É isso aí, pessoal. Com mais um grande convidado aqui, o podcast curto está encerrando por hoje, né? O nosso podcast que fala pouco, mas fala tudo que você gosta.